muitas vezes as pessoas entendem que a doutrina espírita é só Allan Kardec, né? Então é importante que a gente reflita a respeito do seguinte: Kardec é o nosso manancial de luz com relação a toda a fundamentação da doutrina espírita. E é ali que nós encontramos a essência, a lógica, o bom senso de tudo aquilo que é direcionado através da doutrina espírita. E Kardec mesmo disse que seria fundamental que a doutrina espírita acompanhasse a ciência, que ela não fosse uma ideia estagnada, que se abrisse para as realidades, para as verdades que surgiriam com o decorrer do tempo. E as obras que vêm depois de Kardec direcionar um pouquinho mais de lente para a nossa condição de entender Kardec como Emmanuel, nos convidando a fazer com que a gente perceba cada vez mais a nossa proximidade com Jesus através da doutrina espírita, é algo absurdo, nos colocando numa situação de cristão agora cada vez mais fundamentada pela doutrina espírita. André Luiz, com a sua obra, nos traz a fisiologia do espírito, nos mostra a realidade que até então a gente não conhecia da nossa condição na espiritualidade. Faz com que a gente veja com muito mais clareza a nossa realidade aqui encarnado diante da nossa condição de espírito. E Joana de Ângeles traz a todos nós a possibilidade de se perceber a necessidade de enxergar a nossa condição psicológica, de um espírito ainda carente, um espírito que sofre as dores da alma, que sem ela a gente jamais conseguiria entender em Kardec as suas lições. Joana de Ângeles traduz a todos nós aquilo que a gente vivencia no dia a dia. É ela que nos aproxima de Kardec, percebendo que a doutrina espírita nos ampara, sim, trazendo a todos nós a condição de nos entender emocionalmente, entender as nossas carências, entender as nossas fragilidades. As três obras, os três autores se completam na condição de fazer com que a gente se veja cada vez mais dependente deles. E a doutrina espírita se vê cada vez mais fortalecida diante de tais obras e o porquê de estudá-las. Às vezes, mal compreendida, as intenções das casas espíritas em promover tais estudos é por simplesmente não perceberem que todos nós aqui somos carentes demais de Jesus, somos carentes demais de se entender espírito e somos muito carentes mesmos de nos conhecer de verdade. Então tudo isso casando vem ao encontro da nossa necessidade, vem fazer com que a gente se perceba no momento ideal para estudá-las, vem fazer com que tais estudos venham compor exatamente aquilo que a gente precisa e vem fazer com que a gente se veja, pelo menos agora, um pouquinho mais seguro diante da oportunidade de se conhecer através dessas luzes que a doutrina espírita nos oferece.